Eu gostaria de dar algumas noções sobre a linguagem de matrizes aqui. Como eu já disse, o propósito dessa linguagem é uma maneira de simbolizar, de modo enxuto, como combinar números, certo? Então, digamos que eu tenho os seguintes números: 1, 2 e 3, certo? E eu gostaria de combinar esses números de alguma forma. O que eu entendo por combinar? Significa escolher certos números que serão multiplicados por esses números e somados, ou seja, algo como 3 vezes 1 mais, digamos, 2 vezes 2 menos 4 vezes 3. Aqui, o que eu fiz? Os números vermelhos, de alguma forma, eles estão agindo sobre os números azuis. Né? Eles estão combinando os números azuis, produzindo uma certa combinação com pesos. Né? Uma combinação desse tipo, em que você pega uma coleção de números, os azuis, e você os combina com pesos, como eu fiz aqui, isso é chamado uma combinação linear, né? Uma combinação específica desse tipo. Você poderia conceber outras formas de combinar os números, talvez com quadrados, com cubos, combinações de outra natureza. Mas essa daqui é uma combinação linear. Qual que é a forma geral, então? A forma geral é: eu tenho uma coleção de números aqui que eu vou chamar de alfa 1, alfa 2, alfa 3, certo? Poderia ter mais, poderia ter até alfa 40, até alfa 1 milhão. Né? Então esses alfas aí, eles que são os números azuis, eles têm um caráter passivo. Eles são caras que são combinados, né? Por esses vermelhos, que então tem um caráter ativo de combinante. Então os vermelhos são os combinantes e os azuis são os combinados. Né? Portanto, os vermelhos eu vou indicar por dessa forma. Né? Isso significa que eu estou colocando o número em cima. Né? Então, os combinantes eu vou indicar com o índice em cima e os combinados com o índice embaixo. É uma notação típica, principalmente usada em física. Né? Então, alfa 1, né, mais alfa 2 mais... Na verdade, deixa eu usar ao invés de usar alfa, deixa eu usar beta. Eu sei que alfa fica mais fácil de associar, mas deixa eu usar um beta 1, beta 2 e beta 3. Porque na hora de falar, se eu falar alfa 1, você não vai saber se eu estou falando com o índice em cima ou embaixo. Né? Então deixa eu usar beta para os combinantes e alfa para os combinados. Então os combinantes eu indico normalmente com o índice em cima e os combinados com o índice embaixo. Certo? Portanto, os combinantes, os vermelhos, são os que agem, são os ativos. E os azuis, os que são combinados, são os passivos. Né? Uma forma de representar que evidencia mais quais são os ativos e quais são os passivos é você pegar, por exemplo, os azuis, que são os passivos, e escrevê-los como uma coluna, assim. Né? Certo? E você pega os ativos e os escreve como uma linha. 3, 2 e 4. Portanto, isso aqui é uma forma diferente de escrever, uma forma mais sintética e que evidencia mais quem é passivo e quem é ativo. Então, coluna representa passivo. Né? Então, a coluna sofre a ação da linha. A linha representa os combinantes, né? Aqueles que agem, os coeficientes da combinação, certo? Claro que o resultado disso daqui, quanto que dá isso daqui? 3 mais 4, né? 7 menos 12
7 menos 12 menos 5. Né? Acho que tá certo, né? Então, isso daqui é menos 5. Tá bom? A primeira coisa que você vê ao estabelecer essa representação, que passivos são colunas e ativos são linhas, você vê uma certa simetria que existe nessa linguagem. Você pode trocar o papel dos ativos e dos passivos e o número não muda. Isso significa que eu poderia fazer uma permutação, uma reflexão aqui, né? Uma troca de papéis. Então, considerar 1, 2 e 3 como os agentes, né, os combinantes, e 3, 2 e 4 como os combinados. E eu obteria exatamente o mesmo resultado, certo? Só apagar aqui, parece um 1, isso aqui era para ser um 2. Então, o que a gente vê, como é possível fazer esta troca de papéis aqui, certo? Existe nessa linguagem, nessa representação, uma coisa que se chama de dualidade em matemática, né? Ou seja, exatamente uma troca de papéis, em que os passivos passam a fazer o papel dos ativos e os ativos dos passivos. Então, existe essa dualidade em que você pode trocar linhas com colunas e você não altera o resultado, certo? Ou seja, você troca os índices, você troca os números que têm índices superiores com os números que têm índices inferiores e nada muda. Você troca o papel do agente e do paciente, certo? Então, isso aqui, o fato de poder fazer esse intercâmbio, a esse fato dou o nome de dualidade, certo? Então, o que nós criamos aqui é um produto de linhas por colunas, né? É uma espécie de um produto especial, né? Em que você me dá uma linha, me dá uma coluna e eu te retorno um número escalar, um número real. Então, é um produto escalar, cujo resultado é um número, e não uma coluna ou uma linha, certo? Então, se eu escolher chamar esta linha aqui de V, esta linha de V, certo? Eu posso chamar esta coluna de C, mas para indicar explicitamente que é uma coluna, ou seja, que é um agente, eu posso escrever um T aqui em cima, né? Para deixar claro que não é uma coluna. Desculpa, não é C de coluna, vamos dar um nome qualquer aqui para isso, W, certo? Só que W é uma linha, então para você enfatizar o papel de linha, de W, de agente, você escreve o T aqui em cima. Então, quando tem o T ali, eu sei que é uma linha, certo? Então, isso aqui é o produto de uma linha por uma coluna, e dá um número. O que nós acabamos de ver é que existe a dualidade. Então, eu poderia considerar o V como a linha, certo? Atuando em W como uma coluna. Então, esses daqui são iguais ao que nós chamamos de dualidade, certo? Pois bem, então aqui nós inventamos uma maneira de representar combinações de vetores. O que está sendo combinado é o vetor azul, né? A coluna azul. Colunas são os que são combinados. Se o destino do conjunto de números é ser combinado, eu escreverei como uma coluna de números. Se os números serão usados como combinantes, ou seja, como os agentes da combinação, os representarei como uma linha. São esses elementos rosa, né? Então eu posso, evidentemente, combinar números de infinitas formas, né? Aqui eu mostrei uma forma de combinar, né? Eu usei 1, 2, 3 e combinei usando 3, 2 e 4. Mas eu poderia pegar esse 1, 2 e 3, e combiná-lo de uma infinidade de formas que eu quisesse. Aqui eu acabei de usar 3, 2 e 4. Né? 3, 2 e 4. Certo? E o resultado disso foi
menos 5, né? Mas eu poderia fazer infinitas outras combinações. Em vez de usar 3, 2 e 4, eu poderia usar menos 1, 0 e 1, por exemplo. Ou poderia usar 0, 2 e π, certo? Eu posso usar qualquer número real, mas só para não ficar uma coisa horrível de olhar o resultado, vamos colocar números naturais, números inteiros, só para facilitar a estética, né? Então, 2 e menos 1, por exemplo. Então, essas diferentes combinações, essas diferentes linhas vermelhas, irão gerar diferentes resultados. Cada combinação gera um resultado diferente. Então, a primeira combinação gera menos 5 como resultado, a segunda seria menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, ou seja, o resultado é 2. A terceira combinação, 0 vezes 1, mais 2 vezes 2, menos 1 vezes 3, ou seja, 4 menos 3 é 1. Né? Ou seja, esses números em branco são os resultados das respectivas combinações, das ações das respectivas linhas, certo? Então, isso que eu escrevi aqui induz motiva uma generalização da linha agente. Né? A linha, como agente, atuando sobre uma coluna, gera um número. Mas eu posso conceber, simultaneamente, diferentes ações de diversas linhas e escrever usando uma notação sintética que leva em consideração todas essas ações ao mesmo tempo. Então você vê que nós temos 3 linhas atuando naquela coluna. Como são 3 linhas, então o que eu tenho são um quadrado de números, né? Um retângulo de números. Porque eu poderia conceber mais uma ação aqui se eu quisesse. Por exemplo, 0, 0, 0. Certo? É uma outra ação cujo resultado será a ação naquele vetor. Qualquer vetor cuja ação naquela coluna será 0. Certo? Então você vê que se eu quiser considerar simultaneamente diferentes ações, né, de diferentes linhas naquela coluna, eu posso fazer essa consideração simultânea desde que eu use uma linguagem sintética. Né? Então, qual que é essa linguagem que eu posso, essa representação, essa notação que eu posso utilizar para conceber essa ação simultânea de diversas linhas? Eu considero um quadrado de números, portanto, que eu tenho 3, 2, 4, menos 1, 0, 1, e 0, 2, menos 1, e 0, 0, 0. Certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 3 linhas aqui. Primeira linha, 4 linhas. Terceira linha, quarta linha. Um quadrado com números, uma lista, na verdade, de linhas. Uma lista de agentes. Que então atua nesta coluna e produz um resultado. Que é, no caso, o menos 5, 2, 1, 0. Então, o resultado que foi produzido é naturalmente uma coluna. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a ação desse retângulo de números naquela coluna produzirá uma outra coluna. Né? A coluna que você ganha, então, é a coluna cujos números, cujos elementos são as respectivas combinações que advêm da ação de cada uma das linhas do retângulo de números. Portanto, aqui eu tenho um retângulo de números agente, que eu vou chamar esse retângulo de números de A, atuando sobre uma coluna W. E o resultado desta ação, né, o resultado da ação das linhas desse retângulo, gera uma outra coluna. Como é uma coluna, eu vou usar azul. Certo? Pois bem.
certo? Então, esse quadrado de números que eu criei é o que se chama uma matriz, né? Uma matriz, então, uma forma de concebê-la é como uma lista de linhas que são agentes, que são combinantes, né? Vão combinar uma determinada coluna, produzir um resultado, que será uma outra coluna, então, certo? Então, deixa eu reescrever essa matriz aqui. Vou escrever agora vou escrever assim. Por que eu vou escrever em branco? Eu já vou falar porque eu vou escrever em branco, não vou escrever mais em vermelho. Então aqui eu tenho 3, 2, 4, certo? Tenho 3, 2, 4, menos 1, 0, 1, e 0, 2, menos 1, e 0, 0, 0, né? Certo? Então, o que eu acabei de falar é que isso daqui, esse quadrado de números, esse retângulo, na verdade, de números, nós acabamos de interpretá-lo como um conjunto de linhas agentes, certo? Só que, lembra que eu estava falando de dualidade? O que é a dualidade? A dualidade é o fato de que você pode transformar uma linha numa coluna, e vice-versa. Ou seja, você pode se intercambiar entre os papéis de agente e de paciente. Então, quando você olha para esse quadrado, esse retângulo de números, essa matriz, você identifica que os agentes são as linhas 3, 2, 4, menos 1, 0, 1, 0, 2, menos 1 e 0, 0, 0. Eu posso conceber tranquilamente um outro retângulo de números em que eu troco os papéis, eu troco os papéis de agente e paciente, certo? Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi generalizar o papel da linha, que é o papel de agente, né, nós, então, concatenamos diversas linhas e criamos um novo objeto que é uma espécie de uma linha coletiva, um conjunto de linhas que atuam simultaneamente numa coluna e produzindo os respectivos resultados, certo? Então, nós generalizamos o papel da linha. Ou seja, consideramos diversas ações simultaneamente. O que nós podemos fazer da mesma forma agora é considerar não só diversas ações simultâneas sobre mesma coluna, mas nós podemos considerar o contrário, né? Que é a ação de uma combinação sobre simultaneamente diversas colunas. É o contrário, então. Então, o contrário seria o quê? Seria o seguinte, eu tenho uma dada combinação, como aquela ali 3, 2, 4, por exemplo. Certo? E o que eu posso fazer agora é considerar esta ação, 3, 2, 4, em diversas colunas diferentes. Então, por exemplo, 1, 2, 3 é uma. Outra poderia ser a coluna 0, 1, 2. Outra 0, menos 1, 0, por exemplo. Né? Então, o que é isso? Isso aqui é um conjunto de 3 colunas. Está aqui a primeira coluna, está aqui a segunda coluna, está aqui a terceira coluna. Então, essa linha vermelha, ela irá agir individualmente sobre cada uma dessas colunas e produzirá um resultado diferente para cada uma. Então, a ação da linha vermelha sobre a primeira coluna irá dar o quê? 3 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 4 vezes 3, que é Perdão, eu esqueci do sinal negativo aqui, que é 3, 2 e menos 4, né? Para dar menos 5, senão não dá menos 5. Certo? Então, menos 4 aqui, só para dar o menos 5. Tá bom? Então,
menos 4 aqui. Então, a ação dessa linha vermelha sobre essa coluna azul dá o menos 5, que a gente já viu. Depois, a ação dessa coluna vermelha sobre a segunda linha vai produzir 3 vezes 0, mais 2 vezes 1, menos 4 vezes 2, que dá 2 menos 8, menos 6. É o segundo número. E a ação dessa linha sobre a última coluna vai produzir 3 vezes 0, menos 2, mais 0. Então, menos 2. Certo? Então, a gente ganha esta linha como resultado. Certo? Então, o que isso aconteceu aqui? Eu considerei a generalização da linguagem, mas agora de outra forma. Eu considerei uma única linha agindo individualmente sobre um conjunto de colunas. Então, produzindo diversas combinações. Certo? E isso nos leva, finalmente, para a junção das duas coisas, que é a consideração de diversas linhas atuando em diversas colunas, ou seja, diversos agentes atuando em diversos pacientes e representando todas essas ações simultaneamente. Faço uma representação sintética de diversas ações. Né? Então, como que seria? Então, eu teria agora diversas linhas atuando em diversas colunas, certo? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui 4 linhas, 4 agentes. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, certo? Que vai atuar, né? Essas linhas irão atuar, por exemplo, nas seguintes colunas. Eu posso ter quantas linhas eu quiser atuando em quantas colunas eu quiser. Aqui eu escolhi que 4 linhas irão atuar. Em quantas colunas? Em 2, por exemplo. Né? Por exemplo, na coluna 0, 1, 0 e 0, menos 1, 0. Então, você peguei quantas linhas eu quis e vai atuar em quantas colunas eu quiser. A única coisa que tem que se observar é que o número de elementos de cada linha tem que ser igual ao número de elementos de cada coluna. Por quê? Porque senão a combinação com pesos ela não faz sentido. O número de sujeitos sendo combinados tem que ser igual ao número de pesos que você vai atribuir a cada um deles respectivamente, né? Que é isso aqui. Certo? O número de combinados, né, tem que ser igual ao número de combinantes. Os pesos tem que ser igual ao número de combinados, então, porque senão não tem sentido. Né? Você tem que ter tantos pesos quanto você tem combinados, certo? Isso significa que o número de elementos em cada linha, no caso aqui 3, tem que ser igual ao número de elementos de cada coluna, 3, certo? Mas você pode ter quantas linhas quanto quiser, atuando em quantas colunas quanto quiser. A única condição restritiva para que essa operação faça sentido, né, é que o número de elementos em cada linha, né, o número de combinantes, seja igual ao número de combinados. Né? Só isso. Se isso for observado, essa linguagem aqui, essa coisa que a gente acabou de escrever aqui, ela faz sentido. Certo? E qual que é o resultado disso daqui, então? Bom, primeira coisa, eu terei esta linha atuando nesta coluna. É isso? Que dará 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 0. Então, o primeiro resultado será 2. Né? Depois, eu tenho... Certo? Então, o primeiro é 2. A primeira linha atuando naquela primeira coluna. Depois, a segunda linha atuando na primeira coluna será
o quê? 5, né? Porque como você tem 0 aqui e aqui, né, isso daí anula o primeiro e o último elemento de cada linha. Então, o que você vai ter é primeira linha na primeira coluna, 2. Segunda linha na primeira coluna, 5. Terceira linha vai dar 8 e a quarta, 11. Então, esses números são as ações de todas as linhas na primeira coluna. O que falta agora? Falta as ações de todas as linhas naquela segunda coluna. E você vai ter o quê? Você vai ter agora o contrário. Menos 2, menos 5, menos 8 e menos 11. Ok? Então, o resultado disso é esse quadrado de números aqui. Este camarada aqui é o resultado de todas as linhas na primeira coluna. E o segundo camarada é a ação de todas as linhas na segunda coluna, certo? Então você produziu duas colunas, né? Ok. Perceba que eu posso ver a mesma coisa sobre um outro ponto de vista. Posso ver agora como a ação da primeira linha em todas as colunas. Então, a ação de cada linha individualmente em todas as colunas irá gerar uma linha. Então, isso daqui é o resultado da ação da primeira linha em todas as colunas, resultado da ação da primeira linha, 1, 2, 3, né? Nas duas colunas, ação da terceira linha nas duas colunas e ação da quarta linha nas duas colunas. Então, eu posso ver isso de duas formas, como a coleção dos resultados das linhas. Não, na verdade, o que é isso? É o resultado da ação de todas as linhas em todas as colunas, certo? Então, isso daqui nos mostra como operar com esse quadrado de números, certo? Como operar com esse quadrado de números. Esse quadrado de números, então, ele tem uma certa ambiguidade na maneira como você pode olhá-lo. Tem uma dualidade na maneira como olhá-lo. Você pode olhar o quadrado de números como uma coleção de linhas, ou seja, uma coleção de agentes, mas você pode também olhá-lo como uma coleção de colunas, ou seja, como uma coleção de pacientes, né? Pode ser olhado então como uma coleção de agentes ou uma de pacientes, uma coleção de combinantes ou uma coleção de combinados, né? Portanto, quando você escreve um quadrado, um retângulo de números, só o fato de escrevê-lo não diz nada. Esse quadrado de números, que é a matriz, quando você escreve, por exemplo, isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao escrever somente isso, você tem uma mão dupla, né? Você tem uma ambiguidade na maneira como enxergar isso daqui. Você pode enxergar como uma coleção de linhas ou como uma coleção de colunas. Então ele tem esse duplo potencial, né? Ele tem um potencial de ser visto como agente ou como paciente. O que vai determinar a natureza que ele vai assumir de paciente ou de agente vai ser se você usar essa matriz como um agente ou como um paciente. Ou seja, se você colocá-la na frente de uma outra matriz ou se você colocá-la atrás. Então, se eu escrever uma outra matriz aqui, certo? Então, esta matriz aqui terá um caráter de coleção de linhas agentes. Não é isso? É porque você vai ter, então, essas linhas atuando nas diversas colunas aqui. No entanto, se eu escrever uma matriz atrás, aqui, então você tem agora um caráter de paciente para essa matriz, certo? Desculpa, tinha que ser vermelho aqui, né? Se eu escrever aqui uma coisa na frente, então isso aqui vai ser as linhas agentes. Então essa matriz terá o caráter de colunas pacientes, né? Isso significa que, então, existe essa dupla natureza da matriz, né? Ela, por si só, quando você escreve assim, a natureza está indiferenciada, né? É uma natureza indiferenciada. Ela vai assumir um caráter no momento em que você colocar alguma coisa à frente ou atrás dela.
certo? Então, você tem um objeto aqui que é como gato e cachorro ao mesmo tempo, né? Se ele estiver perseguindo alguém, ele vai assumir a natureza de cachorro. Se ele estiver sendo perseguido, ele vai assumir a natureza de gato, né? Então ele é gato e cachorro com relação a um outro gato ou cachorro, certo? A cristalização da natureza dele vai depender de um outro. É uma natureza que se fixa quando ela é defrontada com um outro ente, né? E atrelada a essa dupla natureza está a dualidade. A dualidade é o intercâmbio do papel de agente ou paciente. Se essa matriz que eu acabei de escrever aqui, ela é agente, se eu operar com a operação de dualidade sobre ela, ela vai se transformar num paciente. Se ela é paciente, eu usar o operador dual, ela vai virar agente. O que é o operador dual? É o T, né? que eu escrevi. É trocar linhas por colunas, certo? Então, se eu chamar essa matriz aqui de A, quando eu escrever o T aqui em cima, eu estou trocando o papel. Eu não sei se é cachorro ou gato, mas eu sei que, seja lá o que for, quando eu colocar esse T aí, vai trocar. Se for gato, vai virar cachorro, se for cachorro, vai virar gato, né? Então, linhas e colunas são alteradas. Então, a primeira linha irá virar a primeira coluna. A segunda linha irá virar a segunda coluna. A terceira linha irá virar a terceira coluna. Então, uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, ou seja, uma matriz 3 por 2, né? Uma matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, ela passa a ser uma matriz 2 por 3. Certo? Então, a operação de transposição é a operação que faz índices superiores se transformar em índices inferiores e inferiores em superiores. Então, se eu tivesse uma matriz como assim, aqui você tem uma coluna, né? E aqui você tem outra coluna, e aqui você tem outra coluna, certo? Então você tem a coluna beta 1, beta 2, a coluna beta 1 tio, beta 2 tio, e a coluna beta 1 linha, beta 2 linha. Então, o que acontece? Se eu usar o operador de dualidade, que é a transposição, chamado, né? Eu transformo linhas em colunas. Então, é como se eu ganhasse o beta 1, como se o que acontecesse é que agora eu tenho isso aqui, beta 1, beta tio 1, beta linha 1, né? E beta 2, tio, beta 2 linha. Beta 1 é igual ao o beta 1 com índice em cima é igual ao beta 1 com índice embaixo. Eu só troquei os índices de baixo para cima para mostrar que um cara que era paciente, por exemplo, passa a ser agente, certo? Essa que é a ideia. Então isso aqui, mas tanto faz. O índice embaixo ele só tem sentido se ele for defrontado com o índice em cima, né? Ou seja, é o que eu acabei de falar. Só faz sentido em cima e embaixo. Se você fixou embaixo, faz sentido em cima. Se você fixou em cima, faz sentido embaixo. Certo? Então, são naturezas complementares. Que é isso daqui, a natureza da dualidade, né? Uma coisa importante em se observar é que, claramente, se eu tenho, então, uma matriz A vezes uma matriz B, ou seja, nesse caso, o A é agente e o B é paciente, né? A você tem as linhas agentes e no B você tem as colunas pacientes. Então, se eu escrever agora B vezes A, agora B como agente e A como paciente, essas coisas são iguais? Ou seja, como eu tive aqui, eu tenho esse produto de matrizes, então. Tenho um A vezes um B, né?
Se eu trocasse, então, o B pelo A, seria a mesma coisa? Bom, em primeiro lugar, talvez nem faça sentido trocar o B pelo A. Né? Dependendo do número de linhas e colunas de A e B, essas matrizes elas não são a mesma. Elas não têm nem o mesmo número de linhas e colunas, certo? Então, e os valores também vão ser diferentes, claramente. Então, essas coisas aqui são claramente diferentes. Quero dizer, não são necessariamente iguais. Então, o produto de matrizes, ele não é comutativo. Você não pode comutar as matrizes. Dá um exemplo só aqui. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 1 menos 1, 0, 1, 1, 0. Qual que é o resultado disso daqui? Bom, você tem linhas agentes, você tem a linha 1, 2, 3 agente, a coluna 1, 0, 1 paciente, certo? Então, 1 vezes 1 mais 2 vezes 0 mais 3, aqui dá 4. Né? A primeira linha atuando na primeira coluna. Agora a primeira linha atuando na segunda coluna. Ou melhor, vamos fazer assim. A primeira linha atuando na primeira coluna, agora a segunda linha atuando na primeira coluna. 4 mais 0 mais 6, 10. Agora a primeira linha atuando na segunda coluna. Menos 1 mais 2, né? Menos 1, que é essa vezes essa, né? Então vai dar menos 1 mais 2, 1, né? Certo? E agora a segunda linha, naquela segunda coluna, vai dar, então, menos 4 mais 5, né? 1. Certo? Então, esse é o resultado. Certo? E se eu quisesse fazer o contrário, então? 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu quisesse fazer isso? Posso fazer isso? Bom, nesse caso eu posso. Nesse caso eu posso. Como é que vai ser, então? Essa ação nessa ação, você vai ter 1 menos 4 menos 3, depois a primeira linha na segunda coluna, 2 menos 5 menos 3, a primeira na terceira, 3 menos 6 menos 3. Agora você vai ter, então, 4, 5, 6, e agora você vai ter 1, 2, 3. Portanto, essa matriz é claramente diferente dessa. Elas não têm nem mesmo a mesma dimensão. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2 e essa aqui é uma matriz 3 por 3. Então, o produto de matriz não comuta. Certo? Então, vou parar esta aula por aqui. O que eu quis foi apenas introduzir, então, essa linguagem de matriz, que é nada mais do que o quê? É uma linguagem para combinar números, né? Você tem agentes e pacientes. Então, uma matriz, um retângulo de números, né, na forma mais geral, ou seja, na forma última como nós concebemos, porque primeiro nós concebemos só linhas e colunas. Então, linhas agentes, colunas pacientes. Depois nós unificamos essas duas ideias num objeto único, que tem um caráter ambíguo, então, de agente e paciente simultaneamente. Será agente com suas linhas atuando quando estiver à esquerda e será paciente, suas colunas sofrendo ação, então, quando estiver à direita. Né? E qual que é o propósito de todo esse objeto, então? É fazer combinações. Né? Combinar. Então, eu tinha, por exemplo, um vetor U aqui, ele sofre, então, a ação de uma matriz. Só que essa matriz, como ela está atuando, ela será um conjunto de linhas que irá atuar. É isso? O que eu posso muito bem fazer é depois, isso daqui vai me dar um vetor
uma coluna V. Eu posso agora pegar essa coluna V e multiplicar de novo por uma outra matriz. E o que é isso então? Isso daqui eu vou escrever agora tudo em branco. Então isso aqui é B, A, V. Né? Esse cara aqui é azul com relação a esse vermelho. Né? Ou seja, B é agente e o AV é paciente. Certo? Só que você pode provar que isso daqui é a mesma coisa que se eu fizer B vezes A primeiro e depois fazer o V. Então, isso significa que, embora o produto de matrizes não seja comutativo, ele é associativo. Né? De um modo geral, então, se eu tenho quaisquer três matrizes, se eu fizer B vezes C primeiro, ou se eu fizer primeiro A vezes B, isso aqui dá na mesma. Né? Isso dá na mesma. Então, isso aqui a matriz é um sujeito, uma linguagem interessante para combinar números. Né? E é tudo a respeito disso. Então, é tudo algébrico, ou seja, combinações. Né? Eu quero combinar as coisas de uma determinada forma. Como exemplo, 2x mais 3, mais 3y mais 40z é uma combinação. Né? Isso então, o propósito dessa linguagem é escrever de modo sintético e claro uma combinação de números. E a grande utilidade disso, como nós vamos ver depois, é que isso te permite... essa linguagem te permite buscar uma representação privilegiada, né, de uma combinação. Né? Mas nós vamos ver isso depois, de qualquer forma. Mas hoje eu só quis dar uma noção dessa linguagem algébrica, certo? Então vou parar por aqui. Obrigado.